Boa noite pessoal. Entrando. Boa noite, doutor Flávio, audiência. O doutor Thales já entrou. Então, antes de adicionar aqui o doutor Thales, só explicando, a gente vai falar hoje um pouco sobre as novas realidades do direito. A gente vai conversar com o doutor Thales sobre o legal design, visual law, e com a doutora Tayeli sobre o fashion law. Boa noite, tudo certo? Bo- Boa noite, tudo bem, doutor Thales? Como o senhor está? Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite, pessoal, tudo jóia? Vamos aguardar um pouquinho, já quer iniciar nossa conversa. O senhor pode, enquanto o pessoal entra, se apresentar um pouco, contar Com um pouco para todo mundo quem é o doutor Thales. combinado. Então, eu sou advogado, formado há 2 anos pela Exanc, aqui de Uberlândia, e na faculdade eu era apaixonado pela área processual. Então, saindo da faculdade, eu já comecei meus estudos de pós na área de processo civil, já estou buscando novos estudos, participei de obras, tudo em razão do direito processual. Mas aí, com o início da advocacia em si, eu achava que faltava alguma coisa, sinceramente, na prática jurídica. E aí eu fui buscar outras áreas, outros conhecimentos fora do direito. Então, passei, na verdade, 2 anos advogando e 2 anos também fazendo pesquisas em matérias, buscando materiais que podiam agregar o meu estudo no direito, mas desvinculados à área jurídica. Então, fui buscar cursos, por exemplo, na área da saúde, na área de marketing, estudei muito marketing digital, na própria área do design, e acabou também me trazendo para essa área, aqui para agregar um pouquinho de conhecimento de outras áreas no direito. É o que eu acho interessante, a gente fazer essa conversa de disciplinas. Sim, sim, muito interessante. E, doutor Thales, acho que a primeira pergunta, e é uma pergunta inevitável, é o que é o legal design e como essa ferramenta pode ajudar os advogados? Certo. Então, o legal design eu gosto de encarar ele, na verdade, como uma nova forma de ver o direito. O legal design ele é um formato de enxergar o direito além do jurídico, além do advogado com terno. Então, é justamente essa questão da interdisciplinariedade. Você vai trazer outros elementos justamente focado no seu usuário final para o direito. Então, dentro do legal design, a gente tem outras vertentes, como o visual law, que a gente traz mais uma questão visual para os contratos, deixa as petições mais fáceis de entendimento. A gente tem questão do detox law, que a gente remove os excessos dos documentos, fica mais fácil para o seu cliente entender o que é aquilo, a mensagem que você quer passar. Na verdade, é o que realmente importa, não é? A gente está fazendo o trabalho é para o cliente, não é para outro advogado. Então, tem toda essa questão que auxilia a gente a trazer esses elementos de fora para deixar o trabalho do advogado mais compreensível, deixar ele mais humano. E eu acho que essa questão ajuda realmente. No que ele pode ajudar o advogado? Ele ajuda o advogado a descomplicar essa nossa profissão, que ela é tão complexa, tão complicada num mundo que hoje não mais admite essa complexidade, não admite mais um trabalho tão complicado. O cliente, o receptor, o destinatário final, ele quer entender o que você está fazendo. Ele não quer receber um contrato de 20 páginas com um juridiquês, ele quer saber o que está naquele contrato, ele quer entender. E hoje, como a gente tem essa vida dinâmica, a gente vive na sociedade da informação, a gente não tem tempo a perder para tentar entender um documento. A gente precisa que ele seja rápido, acessível. E é justamente nisso que ele vai ajudar o advogado. Um cliente que vê que o advogado dele está tendo esse cuidado de fazer os documentos inteligíveis, vai se destacar. Ele vai se destacar no mercado, inevitavelmente. E, assim, além do cliente, qual o benefício prático da utilização do legal design para o advogado? Ele otimiza tempo, consegue uma relação melhor com o seu cliente? Quais são os benefícios práticos da utilização do legal design? Em relação ao cliente,
primeiro benefício vai ser exatamente esse de você ter um contato mais humano com o seu cliente. Ele vai te buscar porque ele vai entender que você é mais acessível, você também é uma pessoa. Porque a figura do advogado, o causídico, que é aquele advogado de terno, que fica numa sala com madeira de mogno, é aquela visão antiga que a gente tem do advogado. Ela deixa o advogado um pouco distante do cliente, fica como um ser superior. Algumas pessoas podem entender que isso é bom, é legal, mas o fato é que a realidade que o mundo está caminhando não é nesse sentido. A gente precisa de um contato mais próximo. E, em relação a clientes, realmente vai ajudar o advogado a angariar clientes, e essa seria a relação extrajudicial, né? Porque na hora que a gente entra no âmbito judicial, o legal design também mostra vários benefícios. Eu vou dar um exemplo agora, que eu tive uma decisão recente que foi exatamente o resultado que a gente espera do legal design. Que eu entrei com uma ação pedindo uma tutela provisória, que é aquela decisão que o juiz vai decidir o mérito antes da sentença, então é para ele decidir de uma forma mais rápida. Mas mesmo assim, uma média de uma tutela provisória hoje, de uma questão urgente, leva questão de meses, leva 5 meses, 8 meses para sair uma decisão. Eu fiz uma petição em legal design usando cores, usando questão do destaque, realmente chamando a atenção para descrever o caso, e a decisão da tutela provisória saiu no mesmo dia da distribuição da ação. Então você vê, quando você pega uma petição em Word corrido, aquela questão do documento que a gente está acostumado, a gente foi ensinado na faculdade assim, é difícil cobrar diferente. Quando a gente faz um documento desse, o juiz já está cansado de ver, o servidor, o auxiliar da justiça está cansado de ver. Então ele vai colocar na pilha dele e lá se esquece, vai na ordem cronológica e demora essa questão de 5 meses para uma tutela provisória. Agora, quando chegar algo novo, algo que te destaca o olho, você consegue trazer o caso de uma forma resumida, colocar ele com ícones, com elementos visuais, a gente tem esse ganho de tempo. E com certeza o cliente fica muito mais satisfeito, porque ele tem justamente essa velocidade na demanda, então o profissional se destaca fortemente. Dá para dizer que o legal design ele mudou o foco do mundo jurídico, ele tirou um pouco o foco dos juízes, dos promotores, dos advogados, enfim, dos operadores do direito e colocou esse foco um pouco nos clientes, na facilidade do acesso à justiça e do entendimento da justiça para os clientes. Olha, eu entendo que a gente tem dois tipos de foco, porque também muita gente me questiona se o legal design a gente estaria esquecendo o direito e focando mais em forma do que no conteúdo. Esse foco eu acho que a gente não está perdendo. A gente está continuando no jurídico, a gente só está melhorando, levando o jurídico para outro nível, agregando novas competências, pensando mais na experiência do usuário. Mas agora, em relação ao foco de sujeitos num processo, sujeitos judiciais dentro de uma relação jurídica, eu acho sim que a gente está tirando o foco positivamente. Por quê? O que a gente tem? Num processo antigo, o foco era causídico, o advogado e o juiz. O advogado manifestando daqui, o juiz despachava, o advogado da outra parte manifestava. E ficava essa briga de egos. Agora a gente realmente, com o legal design, está caminhando para o foco no que importa, para o cliente. Porque a decisão, ela não vai importar para o advogado, não vai importar para o juiz. O direito material que a gente tem que buscar é solucionar a vida do cliente. Quem tem que ser a estrela do processo é o autor e o réu, são as partes. Porque a gente está defendendo o bem da vida deles, é o direito material deles. O processo, ele nunca pode ser o fim. O processo é só um meio para a gente chegar no resultado final, que é justamente a discussão do direito material entre o autor e o réu. Então, nesse ponto, eu acho sim que a gente está tirando o foco antigo, né, desses sujeitos processuais de uma forma positiva. Doutor Tales, o senhor pode falar um pouco para a gente sobre como foi esse processo de adesão a essa ferramenta, a esse estilo de redigir peças, de enxergar o direito mesmo? E quando o senhor começou a utilizar o legal design, já existiam advogados aí em Minas que utilizavam, ou o senhor foi pioneiro na sua cidade? Dentre os advogados que o senhor conhecia, como foi esse processo de conhecimento do legal design e de passar a utilizá-lo? Olha, vou
começar como que o legal design ele entrou na minha vida. Ele foi, eu gosto de dizer que eu não estava procurando, ele surgiu para mim. Eu estava na minha rotina normal de advogado, eu estava saindo daqui de Uberlândia, que é a minha cidade, e indo para uma cidade próxima aqui fazer uma audiência. Então, rotina normal de advogado. E quando eu vou para fazer audiência nessas cidades próximas, eu gosto muito de música, então eu estava ouvindo minhas playlists, colocava minhas playlists. Só que a gente gasta normalmente umas 2, 3 horas indo fazer audiência nessas cidades próximas. E eu resolvi buscar algo construtivo, diferente da música nesse tempo. Então eu coloquei uma playlist de podcasts. E podcast é uma fonte incrível de conhecimento. E deixei lá no aleatório. Até que surgiu um tema que foi justamente o podcast com o nome do episódio, Legal Design. Eles começaram a conversar, eu falei, meu Deus, gente, o que tem a ver o design com o direito? E aí eu comecei a ouvir, comecei a pegar as ideias e eu me deu aquele estalo, gente, eu já faço isso. Só que em outras proporções, claro. O que eu já fazia, o que muitos advogados não sabem é que eles já fazem o legal design. Uma vertente que a gente tem é o visual law. E o que é isso? Justamente fazer uso de elementos que facilitam o entendimento do juiz naquele caso. Então, você copia e cola uma imagem, você às vezes faz uma tabela para trazer os elementos de uma forma mais fácil. E a gente vê muito disso, só que o pessoal faz ainda de uma forma pouco trabalhada. Vamos dizer que não investe muito tempo nisso, simplesmente copia e cola ou cria uma tabela do jeito que sai no Word e deixa lá. Então, depois que eu ouvi esse podcast, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí eu fui estudando, primeiro eu peguei uns e-books, comecei a ver na internet mesmo, no Google tem muito material gratuito legal. E aí depois eu fui aprofundar realmente o conhecimento. Então eu fiz cursos na área, fiz um curso com uma galera lá do Rio de Janeiro, que eles sim foram os pioneiros, foi o primeiro contato que eu tive com o Visual Law de sucesso na prática. Foi inclusive um caso famoso que envolveu a cantora Anitta, tem uma proporção gigantesca, e você vê que é um documento totalmente diferente, e eu comecei a aplicar na minha vida. Depois que eu comecei a aplicar, eu tive resultados muito positivos, igual esse que eu estou te contando agora, dessa decisão tempo recorde de tutela provisória. Sim. E depois que eu comecei a aplicar, eu não consegui parar mais. Agora eu uso diariamente o legal design, não tem um documento que eu goste de fazer sem pelo menos aplicar um pouco. Ele pode dar um pouco mais de trabalho para a gente aplicar, sim. Oi, É, voltar? dos Tales, voltamos? Voltamos. Pronto. Certo. Então, concluindo, eu realmente acho que traz esse resultado útil, esse resultado prático para o que a gente está buscando. Então, compensa o tempo investido. E quanto à sua pergunta de se eu fui pioneiro, né? Eu não gosto de usar esse termo que eu fui pioneiro porque sempre tem eu não, na verdade eu não tive conhecimento de gente usando antes de mim aqui em Minas. Eu só tive o contato, na verdade, com esse pessoal do Rio de Janeiro, que foi o Faria Sandão e Maia, e um pessoal em São Paulo, da Beats Academy. Então, é um conceito que está muito dando os passos de neném, não é os baby steps que a gente chama. Ele evoluindo de uma forma muito gradual. Mas agora, cada vez que o pessoal conhece mais, que eles começam a ver o resultado prático, a gente tem um crescimento exponencial disso, porque todo mundo quer saber, todo mundo quer aplicar. Eu acho que tem tudo para ser um tema do momento. Mas, enfim, como funciona o legal design? Quais são os elementos, os princípios? Quais as ferramentas que o senhor usa? O senhor usa o Word mesmo ou tem alguma ferramenta específica para colocar todas as ilustrações nas petições, nos contratos? Então, primeiro vamos lá. Como que funciona o legal design? Como eu iniciei a conversa, o legal design eu gosto de enxergar ele como um gênero. Então ele engloba algumas vertentes. A que eu acredito ser mais famosa é o visual law, que é o ser humano, ele é um animal extremamente visual. Então o que ele vê causa muito mais impacto do que outros sentidos. Por isso que o visual law também é uma tendência tão forte. E o que é essa vertente?
é você simplesmente aplicar elementos do design gráfico em um documento. Então, num contrato que a gente tem de locação, por exemplo, contrato de locação padrão, 20 páginas em Word preto e branco. Eu já vou te falar que não existe contrato de 20 páginas. Se tem um contrato de 20 páginas, ele está excedendo muita informação. E a gente tem muito dessa questão na realidade jurídica brasileira. Excesso de informação que não precisa estar lá. Então, o Visual Law ele vai justamente trazer a atenção para o que importa. Então, vai fazer o uso de ícones, de cores, vai organizar as ideias de um contrato, de uma petição, de uma forma que fique melhor para o leitor, fique melhor para o usuário. Então, ele vai ler de uma forma mais inteligível aquele documento. Ele vai entender a mensagem que você está falando. Então, isso ajuda o advogado, porque diminui o trabalho dele, ele não vai precisar ficar fazendo um trabalho gigantesco, um contrato gigantesco, uma petição grande. Facilita a vida do cliente, que ele vai entender o que você está querendo passar, e facilita a vida dos juízes, dos auxiliares da justiça, que vão ter uma visão muito mais rápida da sua ideia. Eles não vão precisar interpretar seu documento. Vai estar muito mais fácil. Além do Visual Law, a gente tem algumas outras áreas, como o Detox Law, detox da palavra detox mesmo, igual a gente tem o sucos detox, que o que é a ideia dessa parte? É enxugar os documentos, tirar essa questão que a gente estava conversando das partes desnecessárias. Um contrato, por exemplo, você tem, num contrato de locação, que foi o nosso exemplo, diversas cláusulas que já estão previstas na lei de locação, que já estão previstas no Código Civil. Um exemplo bobo que tem em todo o contrato. Se uma parte descumprir alguma das obrigações, terá que ressarcir a outra nas perdas e danos que lhe causar. Isso está no Código Civil, não precisa estar no contrato. É a legislação básica. Então, assim, o Detox Law se preocupa em enxugar, em tirar essas informações que, se já está em lei, não adianta você pôr no contrato, já tem que ser observado. E é outra tendência que a gente tem dentro do legal design. Além disso, a gente também tem a área do compliance, que preocupa em trazer a segurança, uma segurança jurídica para os documentos. Só que esse daí é um tema bem extenso, eu não vou adentrar nele aqui agora. E a gente tem o mais interessante, que eu acredito, que é o design thinking, que é justamente você trazer o conceito focado na experiência do usuário, seu destinatário final, e fazer todo o seu trabalho voltado para ele. Então, por exemplo, o meu contrato, eu quero fazer um contrato para um senhor idoso que ele quer um contrato de compra e venda. Eu vou fazer o documento personalizado para ele. Como ele é um senhor idoso, provavelmente ele já tem uma dificuldade de vista, então eu vou fazer um espaçamento maior entre as linhas, eu vou usar uma fonte maior. Uso ícones, por exemplo, na hora que eu for falar de valores de dinheiro, eu ponho o ícone de uma notinha. Na hora que eu for falar de uma cláusula de eleição de foro, por exemplo, o local de pagamento, eu utilizo um ícone de localização. Tudo isso para facilitar. Você tem que usar da empatia, né? Eu acho que é a característica principal do legal design. Você usar a empatia, se colocar no lugar do destinatário daquela mensagem. Se você estivesse no lugar dele, o que você estava esperando receber? Como você quer receber aquela mensagem? E aí eu acho que a gente tem o customer success, né? A gente tem o sucesso do cliente, que tem que ser o nosso foco, tem que ser o nosso objetivo. Quanto à sua segunda pergunta agora, na questão de ferramentas, o pessoal normalmente também questiona, acha que é muito complexo, é uma coisa de outro mundo fazer o legal design. E eu gosto de ponto de quebrar esse paradigma, de dizer, gente, é extremamente simples. Em 90% dos casos eu uso o próprio Word. O Word você tem milhões de elementos que você pode usar, desde uma petição muito simples, que você queira usar somente negrito e grifado, para chamar a atenção do que você precisa, até inserir imagens diretamente da internet, você consegue fazer pelo Word, inserir elementos de texto, fazer caixa de tópico, por exemplo. Uma coisa que eu gosto muito é de destacar, fazer uma caixa colorida, indicando os capítulos das minhas peças. Então, dos fatos, eu faço uma caixa personalizada para indicar o início de um novo capítulo, dos fundamentos jurídicos. Isso deixa a leitura muito mais dinâmica. Na hora de agregar uma jurisprudência, eu faço uma caixinha de jurisprudência e ponho o ícone de algo que remeta à decisão, um martelo, uma balança. Idem, na hora que eu vou falar de um contrato dentro da minha peça, eu deixo uma caixinha e ponho um ícone de um contrato. E isso facilita muito, você faz dentro do próprio Word. Mas, claro,
você pode também investir em fazer algo um pouco mais elaborado, vai te tomar bastante tempo, e usar uma ferramenta que, no caso, tem custos também. Por exemplo, o Adobe Illustrator dá para você trabalhar muito, mas aí já são ferramentas que vão para outro patamar. Precisa de conhecimento técnico, precisa fazer curso para entender. O próprio CorelDRAW, a gente não pode entrar no âmbito de querer discutir as funções de um e de outro. O Word é uma ferramenta de texto. O Illustrator é uma ferramenta de ilustração. Então, com ele você consegue ter muitas mais ferramentas à mão para você conseguir criar um trabalho de outro patamar. Mas eu não acredito que seja o que a gente precisa para o meio jurídico. A gente, utilizando do próprio Word, a gente consegue fazer documentos sensacionais, documentos geniais. A gente tem muitos cases de sucesso que ficam no Word. A questão de um CorelDRAW, de um Illustrator, que precisa às vezes até de um designer gráfico, eles são para casos muito específicos. Igual essa ação que eu comentei, que envolveu a cantora Anitta, ela não foi parte no processo, ela foi só algo que apareceu no clipe dela. Eles eles fizeram a petição, o corpo jurídico fez a petição e enviou para o departamento de design gráfico que eles têm dentro do escritório, do Faria Sendão e Maia. Então ficou uma petição sensacional. Você olha, realmente não parece uma petição, é cheio de elementos gráficos, mas foi um caso muito específico. Foi um caso grande, envolveu uma grande quantia, figuras importantes, a Universal Music, por exemplo. Então, eu acho que, para os casos do dia a dia, a gente pode usar realmente ferramentas como o próprio Word. Agora, para casos que vão ter uma grande notoriedade, um grande impacto, pode compensar, sim, usar uma ferramenta um pouco mais complexa, para dar aquele ar totalmente diferente de uma petição, causar uma notoriedade, no caso mesmo. E traz, inclusive, benefícios também de divulgação para o próprio advogado que fez, né? Sim, e a gente sabe que o advogado carrega consigo o estereótipo de ser quadradinho, sempre pensar dentro da caixa. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é um advogado fazendo design, como é um advogado se utilizando do legal design. Olha, então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é a quebra de paradigma. A gente tem que parar de pensar que o advogado é aquele ser quadradinho. Parar de pensar, gente, advogado é só quem usa terno, é só quem vai lá e fica lendo livro o dia inteiro. O advogado, ele nada mais é do que um facilitador da vida. Ele é uma pessoa que presta consultas, igual médico. Então, na faculdade de Direito, a gente não aprende só conhecimento técnico em tese, porque o objetivo de uma faculdade de Direito é fazer você ter pensamento crítico, é fazer você pensar. Não é fazer você ser um robô que vai analisar as leis e simplesmente cuspir elas no papel. Você tem que ter esse pensamento crítico, ter a empatia de resolver o problema do seu cliente. O advogado, ele é um resolvedor de problemas. E nisso eu acho que a gente não pode se limitar no direito. Então, o advogado do futuro, ele não pode se limitar ao direito. Ele tem que romper barreiras, quebrar paradigmas, ele tem que buscar cursos, informações, uma forma de ver o mundo que não envolva o direito. Tem que se buscar ser além, dar um passo fora da caixa. Então, uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi aquilo que a gente comentou no início de buscar inspiração em outros cursos, de outras áreas. Então, eu comecei a buscar cursos tanto online, material e em palestras da área da saúde. Fiz curso exclusivamente voltado para a criatividade, tem um sensacional do Murilo Gun, que chama Reaprendizagem Criativa. E na hora que você vai tendo contato com essas outras formas de ver o mundo, como as outras profissões enxergam o mundo, eu que fiz alguns cursos de medicina, por exemplo, na hora que eu for atender um médico, a conversa vai ser totalmente diferente. Eu que fiz alguns cursos de marketing, na hora que eu for atender um administrador, alguém justamente da área gráfica, da área do marketing, a conversa vai ser diferente. A gente tem que trabalhar essa questão da empatia, de saber o que o outro está querendo, de ter uma conversa. E eu acho que realmente esse é o caminho que a gente está caminhando. Essa questão do mundo integrado, eu vou inclusive parafrasear aqui o Murilo Gun, que eu falei desse curso de criatividade. Ele fala que o mundo que a gente está hoje ele é complexo. É um fato. E o que é o complexo? Complexo é uma palavra que vem do latim que significa tecido junto. E isso nada mais é do que a verdade do mundo integrado de hoje. A gente está cada vez mais integrado, a internet conecta
a uma velocidade extraordinária e a gente tem essa questão de todos os cursos integrados, todos os conhecimentos integrados, e a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente não pode ficar para trás na Revolução 4.0. Tem uma pergunta aqui nos comentários da Beatriz. Ela fala: os juristas mais tradicionais não têm uma aversão a essa forma de peticionar, no sentido de não gostarem mesmo de elementos gráficos? Isso poderia prejudicar o advogado? Sim, nesse sentido a gente tem que ter cuidado, porque o que acontece? A gente também tem os níveis dentro do legal design de como seguir, como fazer a estruturação das peças. Então a gente pode usar um design mais leve, alguma coisa mais minimalista, algo que comece com simples detalhes. E também pode usar o design gráfico pesado, que foi o caso da ação que envolveu a Anitta, que usou o Illustrator, fez algo muito mais pesado. Eu acho que a gente tem que sentir o ambiente. Por exemplo, essa questão que eu falei da empatia, de sentir o usuário, a gente tem que fazer isso também, no caso, com o judiciário. Eu tenho que conhecer o meu juiz. Então, por exemplo, eu estou fazendo essa petição direcionada para quem? É para um juiz, às vezes, alguém que eu sei que é ligado à tecnologia, que é ligado às novas tendências. Tem diversos juízes aí que frequentam eventos de inovação. Para isso, eu já posso fazer uma petição um pouco mais carregada de elementos gráficos. Eu sei que ele vai entender, que ele vai gostar de algo assim. Agora, tem um juiz aqui na cidade que ele é extremamente tradicional. Ele não gosta nem que a gente coloque negrito na petição. Para isso, eu vou fazer uma petição tradicional. Então, não é você criar um modelo e usar ele para todos os casos. Aí você não está resolvendo o problema. Você está caindo na advocacia padrão. Você fez um papel timbrado e está usando para todos os casos. Então, uma vertente do legal design, o design thinking, é justamente isso. A gente se colocar no lugar do receptor e saber o que ele quer receber. Então, no caso da nossa pergunta, o que o meu juiz quer? Quais que são as características dele? Ele é um juiz que quer inovação ou não quer? E aí a gente vai fazer um documento adequado para ele. Para terminar, doutor Tales, eu queria que o senhor contasse como foi o começo da utilização do legal design na sua carreira, na sua trajetória profissional, como foi esse movimento de começar a usar o legal design, o design thinking, o visual law. O senhor realmente ia fazendo essas perguntas, já cometeu algum erro, já teve alguma situação em que se arrepende de ter investido num design um pouco mais pesado, numa petição? Como foi esse começo e quais experiências o senhor tem para nos contar sobre? Olha, graças a Deus eu ainda não tive arrependimentos, mas também foi porque eu fui fazendo a passos de formiga, igual eu estou comentando. Eu fui sentindo o ambiente. Então, a primeira vez que eu usei mesmo do Visual Law, entendendo que eu estava utilizando dele, foi numa petição que eu usei uma estrutura bem simples. Eu grifei, criei elementos gráficos leves, simples, minimalistas. Então, uma caixa nas minhas cores, por exemplo, destacando o nome da ação, uma caixa simples destacando os tópicos da minha petição e algumas imagens colocadas de uma forma estratégica. Basicamente foi isso. E assim eu comecei com as minhas petições, fui sentindo o ambiente, fui testando. Eu acho que cada advogado que for começar a utilizar nesses institutos tem que sentir a temperatura da água, entre aspas, tem que entender como que funciona a comarca dele, como que está o nível de inovação na cidade dele. E aí, a partir disso, eu fui carregando um pouco mais as peças. Então, dependendo do tipo de ação para quem eu estava destinando, eu ia usando uma ação um pouco mais complexa, ia em questão gráfica. Para algumas ações eu comecei a fazer uma capa personalizada para o juiz já saber que aquilo está vindo do meu escritório. E eu comecei a aplicar isso também nos outros documentos. Então fui além, comecei a aplicar em contratos, comecei a aplicar em pareceres. E eu vou te falar que a gente está tendo um retorno muito positivo, porque, por exemplo, alguns contratos, contrato de honorário advocatício, eu faço para o cliente em uma página. Eu ponho os ícones, as caixinhas, em uma página a gente tem, o cliente lê, ele fica abismado, porque ele entende. Ele fala, gente, tá certo esse contrato porque eu entendi. O cliente normalmente não entende o contrato de honorário advocatício. Está lá, traz disposições do Código de Ética e Disciplina da OAB, traz disposição do Estatuto da OAB, e o cliente simplesmente vai e assina. Ok, agora a gente faz um contrato de uma página.
diz, aqui é esse valor que você vai me pagar. Esses são seus dados, esses são meus dados, aqui está o objeto que eu vou te prestar, eleição de foro, data, assinatura, é o que precisa. Passar disso, colocar obrigações dos advogados, pode ser, em alguns casos específicos, pode, mas não precisa ficar enchendo o contrato com isso. Então, a nossa experiência foi muito positiva nesses casos. Os clientes têm dado um retorno muito legal. E o próprio judiciário, eu fui também buscando feedbacks, fui indo despachar com os juízes, com os assessores na secretaria. É muito importante a gente também manter um contato próximo com os serventuários da justiça, não somente os juízes. A gente tem um contato próximo, tratar com respeito o pessoal da secretaria, realmente ter uma proximidade, porque o trabalho deles não é fácil. Então a gente tem que ter essa empatia também de se colocar no lugar deles, tratar com respeito e ver como que eles estão recebendo nosso trabalho. Sinceramente, é só comentário positivo. A gente só tem retorno legal dessa utilização, mas eu atribuo sucesso a essa transição gradual. Não vamos começar simplesmente indo e colocando uma petição com uma capa cheia de cor, cheia de ícone. Eu acho que a gente tem que ir fazendo cada degrau de uma vez. Aí a gente faz dar certo. Doutor Thales, eu queria mais uma vez agradecer ao senhor pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, fazendo essa conexão bacana, Rio Grande do Norte, Minas Gerais. Então, deixo esse espaço para alguma consideração final do senhor e, mais uma vez, agradeço pela disponibilidade em estar com a gente hoje conversando sobre o Legal Design. Isso, imagina. Eu que agradeço o seu convite, muito legal. E eu estou à disposição. Eu sempre, na verdade, esse é um tema que eu gosto muito. Esses temas de inovação no direito, eu busco sempre estar acompanhando. E uma dica que eu deixo para o pessoal é justamente buscar esses cursos, buscar ter muito conhecimento de qualidade disponível na internet de forma gratuita. Você não precisa investir centenas, milhares de reais em curso de preparação. Vez ou outra é interessante, um curso, uma pós-graduação, claro, mas tem muito material para você aproveitar, inclusive agora no nosso período de quarentena, né? Que, assim, não vou entrar nesse mérito, mas tem muito tempo, muito material legal ainda produzido, inclusive em prol da quarentena. Muita galera foi para o marketing digital, começou a produzir conteúdo por causa do tempo que a quarentena disponibilizou. Então, a minha dica final é essa. Busque conteúdo de qualidade, que seja books, ouça podcasts. Podcasts é um formato muito legal de conteúdo, porque você pode consumir ele enquanto você está fazendo outras atividades. E assim você está se preparando para o futuro. Doutor Thales, muito obrigado. E para quem está acompanhando a live, a gente vai continuar aqui, vai receber a doutora Tayele, do Rio Grande do Sul. E a gente vai conversar um pouco ainda sobre Fashion Law. Muito obrigado, doutor Thales. Muito obrigado. Forte abraço. Abraço. Então, quem está acompanhando a live, continue, por favor. Esperando a doutora Tayele entrar. Eu estou convidando-a. Doutora Tayele, tudo bem? Boa Olá, noite. tudo bem? Boa noite. E Vamos fazer contigo, essa... como está? Tudo bem. Vamos fazer essa conexão Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, né? Conexão entre os Rio Grandes. Eu queria que a Sim, senhora começasse se apresentando para o público da EADV que não a conhece. vamos lá então. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz em poder fazer essa conexão entre Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. E então, eu sou a Tayele, sou advogada, sou professora. Atuo atualmente na área do direito civil e empresarial e tenho estudado bastante e trabalhado também com a parte de direito da moda, que é o Fashion Law. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou presidente da Comissão de Direito da Moda da ABASU, que é a Associação Brasileira de Advogados, e junto da OAB, eu tenho um grupo de trabalho, que é o GT Fashion Law, que se propõe a apresentar o direito da moda para os colegas advogados como um novo nicho de mercado, um novo nicho de atuação. E esse GT, ele faz parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Doutora Tayele, para começar,
eu ouço muito, acho que uma postura equivocada de confundir o fashion law com uma espécie de dress code. E Ah, é sim, algo, sim. e é algo até recorrente. Eu queria que a senhora falasse para gente o que é o fashion law e sobre o que ele versa. Então tá, vamos lá. Então, essa diferenciação a gente sempre faz, tanto nas aulas quanto nas palestras, porque realmente é um tema que causa bastante confusão. Né? Quando a gente fala de fashion law, do direito da moda, a gente está falando de questões jurídicas, né, relacionadas à indústria da moda como um todo. Né, seja a indústria têxtil, a indústria calçadista, a indústria de joias, a indústria da beleza. Então, a gente fala de relações jurídicas que surgem a partir, né, dessa indústria, desde a parte da produção do plantio, da produção da matéria-prima, seja o plantio do algodão, enfim, até o descarte das peças, então até o pós-consumo. Então, a gente faz essa relação, né, desde o pré-consumo até o pós-consumo. E não tem nada a ver com relação de moda para advogados ou de como se vestir, como uma advogada deve se vestir. Né? O direito da moda, ele realmente é uma área jurídica, né, que se propõe a resolver questões jurídicas relacionadas à indústria da moda. Né? Então, já podemos adiantar, já tendo feito essa diferenciação do que é e o que não é o direito da moda. E qual a origem do conceito? Tem uma situação, um contexto por trás da criação desse contexto? Sim, sim. Até uma observação que eu gosto de comparar às vezes é a seguinte: quando a gente fala de direito desportivo, né, a gente não ensina advogado a jogar futebol, né, a questão. Então, no direito da moda, da mesma forma, né, são questões jurídicas relacionadas a um setor, né, a um determinado setor, uma área mercadológica. Então, o fashion law, o direito da moda, ele surgiu nos Estados Unidos em 2006 com a professora Susan Scafidi, que é advogada também, e desde 2006 ela começou compartilhando, né, no blog dela, no blog pessoal dela, questões relacionadas ao direito da moda, questões relacionadas à cópia, a todos os problemas que envolviam a indústria. E ela também é professora da Fordham Law. Então, em 2010, né, só apoiar meu telefone aqui que eu dei uma desequilibrada. Tudo bem. Então, desde 2006, ela já tinha no blog dela, o blog que ela desenvolvia, né, tratava sobre esse assunto. E também no curso de Direito, ela já tinha essa abordagem. E aí, em 2010, foi criado um curso específico, que é o Fashion Law Institute, que é em Nova York, né? Então, lá que tudo realmente... Há controvérsias, há estudiosos que dizem que foi antes, enfim, tem algumas outras correntes. Mas o que realmente, de fato, a gente tem é Susan Scafidi de 2006, Estados Unidos. Né? Depois, aqui no Brasil, começaram a surgir algumas comissões, pessoas que estavam estudando. Então, no Brasil, a primeira comissão de estudos em direito da moda surgiu em São Paulo, com a doutora Thaís Leite Toschi, que foi quem também me deu todo o apoio quando eu comecei os estudos e quem sempre me ajudou bastante também com as questões de OAB, né? Com a questão do grupo de trabalho aqui, então sempre foi uma pessoa que sempre me deu muito apoio. E aí a gente tem hoje no Brasil inteiro comissões e a gente vê muito agora o crescimento de cursos também relacionados ao direito da moda. Eu aqui no Rio Grande do Sul já ministrei 2 cursos, ano passado na Unicinos, que é a Universidade do Vale dos Sinos, aqui em Porto Alegre. A gente dei junto com uma colega o curso de curso de extensão em Direito da Moda. E depois desse a gente gravou um EAD para uma faculdade de Direito daqui também. E aí agora a gente vê, tem estão sendo abertas várias pós-graduações, tenho acompanhado, né, tenho visto no Brasil inteiro. Agora, a última que eu vi foi no Rio de Janeiro, que é a pós-graduação da professora Débora Portillo, que a Débora Portillo é a coordenadora, e a doutora Débora é uma referência muito grande aqui no Brasil em Fashion Law. Então, é uma pós-graduação virtual,
né, que iniciou agora. Então, para quem está assistindo e gostaria de começar os estudos nessa área, né, tem também algumas opções. São Paulo também tem pós-graduações presenciais, eu tenho 2 pós-graduações presenciais em São Paulo, e é por aí. No Brasil já existe alguma legislação própria do Fashion Law, do direito da moda, ou ainda é utilizada a legislação de outras áreas, como propriedade intelectual e outras Então, áreas assim? o direito da moda, ele não é um ramo específico do direito, ele é um ramo mercadológico de atuação, né? E ele se utiliza das outras disciplinas, dos outros ramos do direito, de forma sistêmica. Então, a gente vai ter direito civil, direito penal, direito contratual, direito tributário, todas essas áreas se relacionando com o direito da moda, para poder atender de acordo com o caso concreto, né? O cliente vendo toda a questão prática, qual é a necessidade dele, até a questão jurídica. A propriedade intelectual é uma área que muitas vezes as pessoas confundem e pensam que o direito da moda só se propõe a trabalhar com a propriedade intelectual. E muitos advogados realmente trabalham, né, no direito da moda vinculado à propriedade intelectual. Em propriedade intelectual, então, acho interessante a gente fazer uma diferenciação, que a propriedade intelectual é o gênero, né, do qual os direitos autorais e a propriedade industrial são a espécie. Então, quando a gente fala em direito da moda, a gente se preocupa muito nas questões de proteção das criações, né? Então, a gente vai proteger de que forma? A gente vai proteger ou pela lei de direitos autorais ou pela propriedade industrial, né? Sendo como se é uma marca, se é um desenho, se é um desenho industrial, se é uma criação passível de patente, se é uma criação passível de proteção por direitos autorais mesmo. Então, por isso que entra bastante a questão do direito de propriedade intelectual. Então, para aquele advogado que quer começar a atuar no direito da moda, ou o graduando que quer enveredar por esse caminho de atuação, se fosse possível elencar as principais áreas de direito que são utilizadas no Fashion Law, quais seriam essas principais áreas de Então, eu conhecimento colocaria, necessárias? em primeiro lugar, os direitos de propriedade intelectual, né? Depois, as questões envolvendo direito civil, eu acho bastante importante toda a parte de contratos, né? Porque a gente tem muitas relações informais dentro da indústria da moda, né? A gente não vê tanta formalização e a gente vê hoje novas questões surgindo, como, por exemplo, influenciadores digitais, contratos com influenciadores digitais muitas vezes feitos boca a boca, né? Não havendo essa formalização de contrato, que é bastante importante, tanto para deixar claro o que é permitido e o que não é. Também questões de direito constitucional, a gente consegue também fazer relação, né? Direito penal, quando a gente fala em pirataria, contrafação, a gente vê bastante essa questão do direito penal. Direitos trabalhistas também, para quem quer atuar, os direitos trabalhistas é bastante interessante, porque a gente tem na indústria da moda muito forte a questão da terceirização da mão de obra, né? Agora, recentemente, a STF, decidiu sobre a questão da terceirização, que é legal a terceirização, tanto da atividade meio quanto da atividade fim. Então, a gente tem várias questões trabalhistas importantes, né? Tanto também questões envolvendo trabalho análogo à escravidão, questões envolvendo trabalho infantil, né? Que a gente pensa que não tem no Brasil, tendo visto que a gente tem uma legislação trabalhista bastante rigorosa. Muitas vezes as pessoas acreditam que a gente não tem esses problemas aqui no Brasil, mas a gente tem, Vitória. A gente tem, sim, questões envolvendo trabalho análogo à escravidão no Brasil. Então, o direito trabalhista é uma área bastante forte para atuação. Direito do consumidor também. Agora também, em função de tudo que a gente está vivendo, a gente vê muito a questão muito forte, o e-commerce. Então, né, acho que um advogado que quer começar tem que ter um conhecimento bastante forte nessa parte de e-commerce, né, de LGPD também, são questões mais novas que estão surgindo e que é importante acompanhar, né, questões marcos civil na internet, direito do consumidor, LGPD, então tudo isso
é bastante importante. A gente fala também na parte de consumidor, questões envolvendo publicidade na moda, questões envolvendo a responsabilidade civil, novamente, dos influenciadores digitais, que eu estava comentando contigo um pouco antes. Questões de direito tributário, a gente consegue fazer relação, né? E a gente tem casos bem importantes, assim, bem conhecidos nacionalmente nas questões de tributário, né? Contratual eu havia falado. Tô com uma colinha aqui. Porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Direito ambiental também é bastante importante, né? A gente fala muito da questão da sustentabilidade, então a gente tem toda essa parte do direito ambiental para trabalhar. Tem também, a gente tem no Brasil a lei geral, a lei de resíduos sólidos, né? Que é bastante importante, que é uma lei de 2010, mas que eu não vejo assim tanto. Então, para quem está começando, de repente gosta da parte de ambiental, prestar uma consultoria, né, nessa área de adequação é bastante interessante. E, por fim, acredito que o direito empresarial, né, para a gente fechar aí algumas áreas mais relacionadas. São de fato muitas áreas, né? Sim, a Mas gente consegue relacionar com várias áreas, assim, ó. Até não tem específico aqui, mas daqui a pouco a gente está relacionando com o direito da família já. são muitas áreas. Mas o especialista em Fashion Law, ele se atém a questões jurídicas ou ele também atua na lógica mercadológica e na lógica produtiva? Então, o que eu digo? Que o advogado que se propõe a trabalhar com Fashion Law, é importante que ele tenha o conhecimento de mercado, conhecimento mercadológico, né? E também, com certeza, toda a questão jurídica. Então, esses dois conhecimentos, a prática, a questão mercadológica e a questão jurídica, vai ser o que vai possibilitar ele a atender de forma mais eficiente esse cliente, né? Prestar uma consultoria mais eficiente. Se a senhora pudesse elencar, porque a gente viu que são diversas áreas do direito que são utilizadas no Fashion Law, e tem, fora isso, como a senhora bem respondeu, a questão também da lógica mercadológica, da lógica produtiva, ou seja, são muitos ramos do conhecimento que o advogado que quer atuar nessa área tem que estar sempre ali revisando legislação e se aperfeiçoando. Então, se a senhora pudesse descrever algumas características do advogado que quer ser especialista em Fashion Law, quais seriam essas características? Então, até eu posso indicar também um Instagram que eu faço parte junto, que é o Justa Moda. A gente tem postado, e ontem ainda o post foi Quero advogar na moda, como começar. E o que a gente sempre gosta de trazer é isso, a questão mercadológica. Se, por exemplo, olha, eu quero trabalhar com moda, mas eu não tenho como fazer uma pós-graduação agora, mas eu quero começar a estudar. Então, o que eu indicaria? Começa conhecendo o mercado, né? Que mercado, que indústria que tu gostaria de atuar? Eu, particularmente, gosto muito da indústria calçadista. Então, o meu estudo, sempre que eu posso, eu estou lendo sobre a indústria calçadista, como é que está o setor, conhecendo mais sobre o setor, entendendo quais são as dificuldades desse setor, quais são as dificuldades das pessoas que trabalham nesse setor, dos empresários, né, das demandas que surgem a partir dali. Agora, tem outras pessoas que gostam mais da indústria de joias. Então, é importante que esse advogado que vai atuar mais junto dessa indústria tenha conhecimento de questões específicas de proteção das joias, né? Se são questões envolvendo extração, questões ambientais, né? Questões mais legais envolvendo isso. Também a gente tem visto muito falar agora sobre beauty law, que seria o direito da beleza, né? Envolvendo mais as questões de direito, envolvendo cosméticos, questões também de estética, de clínicas estéticas, de salões de beleza, né? Então, quem quer atuar nessa área também é importante que conheça mais a prática desse meio, né? Tenha conhecimento de quais são as legislações aplicáveis, de como começar,
né? O que que precisa, porque são casos bem específicos. Por exemplo, dentro da parte do Beauty Law, a gente vê muito questões envolvendo rotulagem de embalagem, questões com testes em animais, né? Tem várias questões mais específicas de cada área. Então, é bastante importante que quem quer começar, né, comece também por essa parte, conhecendo mais o mercado, de que forma que ele pode atuar e quais são as questões jurídicas que são atinentes a cada uma delas. Na minha cola aqui, a próxima pergunta seria sobre a relação entre propriedade intelectual e o Fashion Law. Mas acredito que a senhora já relacionou os dois temas, né? Tem mais alguma ponderação que gostaria de fazer acerca dessa relação? Podemos falar sim. Eu gosto bastante da propriedade intelectual e eu acho que justamente foi eu sei que tu vai me perguntar, né, o que que me chamou mais atenção no direito da moda. Então eu vou Isso. juntar essas duas perguntas, se tu não te importa, Não, tudo porque bem. uma está bem relacionada com a outra. Até eu descobri o direito da moda em função da propriedade intelectual, né? Eu tenho ainda uma marca de roupa feminina. E no início dessa marca, eu criava as camisetas, né? Desenvolvia coleções e, enfim. E eu não tinha essa questão do direito da moda ainda, nunca tinha estudado, nunca tinha ouvido falar sobre. E eu comecei a ter problemas com cópia, com imitações. E aí eu comecei a pesquisar de como que eu podia me proteger dentro da indústria da moda, né? E aí foi assim que eu descobri o direito da moda. E acabei me identificando, até porque a minha família tem loja de calçados, por isso também me interesso muito pelo setor calçadista, né? Então, pesquisando de como eu poderia me proteger dentro da indústria da moda, eu descobri o direito da moda, né? E aí fui vendo que as formas de proteção das criações, que era o que eu estava buscando, eu ia encontrar através da propriedade intelectual. No meu caso, era criações passíveis de proteção por direitos autorais, né? Mas se fosse uma estampa que fosse produzida em larga escala e que tivesse outros requisitos, cumprisse mais alguns requisitos, eu poderia proteger por desenho industrial através da propriedade industrial também. Então, eu acredito que essa é uma relação bastante forte e essa questão da propriedade intelectual também eu vejo até pelos alunos dos cursos de moda, de design, que eu já tive bastante contato, que muitas vezes eles não têm na graduação essas questões, né? E é uma disciplina muito importante, a propriedade intelectual, para eles também terem conhecimento de que as criações que eles têm, que eles criam, eles podem sim proteger, né? E não vão ficar à mercê de cópias e falsificações, imitações, enfim, todas essas questões que surgem, né? Então, doutora Tayeli, muito obrigado por aceitar o nosso convite em partilhar um pouco do seu conhecimento acerca de Fashion Law, é, fazer essa conexão bacana, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. É, tem muita gente que gosta muito do assunto aqui também, e outras pessoas que ainda não conhecem bem. Então, tenho certeza que para as pessoas que gostam e se interessaram ainda mais assistindo a essa live, e aquelas que não conheciam, com certeza vão olhar com outros olhos agora. Sim. Agradeço novamente. E Ai, muito deixo esse espaço obrigada. final para você deixar uma mensagem para aquele advogado, aquele graduando que deseja enveredar por esse caminho. Ai, tá ótimo. Então, como eu estava falando lá no início, a gente tem um grupo de trabalho na OAB que é justamente se apresentar como um novo nicho de mercado, né? E muitos advogados a gente vê falando que às vezes não tem mercado de atuação, que o mercado está muito saturado. E o direito da moda está aí como uma nova possibilidade de atuação, né? E a gente não tem ainda no Brasil tantos profissionais ainda se dedicando. Então, é uma área crescente, é uma área que a gente vê que está crescendo bastante, está tendo maior procura. Eu tenho um livro que se chama Guia de Introdução ao Fashion Law. Ele está no Hotmart. Eu escrevi junto com mais duas amigas agora no início da pandemia, que é justamente um guia para introduzir, para quem não conhece, para quem é da área da moda ou quem é do direito,
né, e quer conhecer mais, e é um material bem prático, assim, são 116 páginas, então se quiser conhecer também um pouco mais, eu posso deixar o link. Eu estou fazendo a live através do meu blog, porque acho que tinha mais pessoas interessadas, então quem quiser conhecer um pouquinho mais do blog, entrar no site, é modacomdireito.com.br. E também o blog é aberto para quem quiser também começar a escrever sobre o tema, né? Pode escrever, pode me enviar, tem publicações toda semana. Então também é um canal super aberto e quem quiser conversar, trocar ideias, pedir sugestões, dicas, estou super aberta. Tá? E muito obrigada novamente pelo convite, foi um prazer conversar contigo, né? E poder me conectar também com o pessoal do Rio Grande do Norte. Invejando também vocês um pouco, porque imagino que aí seja um calor e aqui a gente está morrendo de frio. Aqui faz um calorzinho bom, sim. O prazer foi todo nosso e mais uma vez, muito obrigado, doutora Thaeli. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, foi isso. Essa foi a nossa conversa sobre novas realidades do direito. A gente conversou um pouco sobre legal design e sobre fashion law. E a live vai ficar disponível aí no IGTV da gente. Muito obrigado. Até quinta-feira. Quinta-feira tem live com o Dr. Lucas Vieira, da QBB Advocacia, aqui de Natal mesmo. A gente vai conversar um pouco sobre transformação digital no direito. Então, até quinta. Tchau.